Eu sou escutada a cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Eu sou escutada a cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem, que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Tudo certo, pessoal, já tô aqui é o Lúcio Luciano e você está no canal Lúcio TV, para todo o Brasil, para Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, para todos os Brasilzão gigante, abençoada de Deus, é isso aí. Sempre com 2 vídeos semanais, terça e na sexta, sempre com conteúdo novo. E nós estamos, isso é um desafio gigante, né? Trazer sempre conteúdo novo, mas estamos cumprindo nossa missão aí, honrando os inscritos aí. É isso aí. E lembrando que nós no canal Lúcio TV, pegando aí, nós fizemos humor, ficção, artística, científica e também fizemos comentamos muitos assuntos sérios também. Isso aí também, sempre discutindo um assunto relevante, impactante do dia a dia na sociedade. Então, o seu jornal eletrônico, a sua revista eletrônica está aqui. A revista eletrônica digital está aqui, com certeza. É isso aí, então nós vamos falar de um vídeo muito importante e muito interessante. O vídeo de hoje é o seguinte: Lúcio opina e discute sobre o rumo e as tendências tecnológicas da indústria, do comércio, robotização da indústria 4.0 e 5.0. Então, esse assunto aqui, ele cai bem, dá para se dizer assim, para todos os públicos. É um assunto bastante interessante, importante. Então, como todo mundo sabe, o que ocorreu durante a humanidade? Vamos pegar, como todo mundo sabe, todo mundo que estudou, você que estudou aí, você que está me vendo, você estudante aí do ensino médio, está fazendo faculdade, de repente, do ensino fundamental, está vendo aí, todo mundo sabe que o ser humano passou por diversas fases, vamos supor assim. Primeiro, pré-história, descoberta do fogo, descoberta dos metais, idade dos metais, idade da pedra lascada, blá, blá, blá. E daí, e como todo mundo sabe, que o mundo como é que eu vou dizer, dá para dizer assim, que no mundo, em termos de mundo, basicamente, na história, ela se dá o seguinte: antes de Cristo e depois de Cristo. Correto? Não é de religião que nós vamos falar, mas todo mundo sabe, Cristo é uma figura histórica e antes de Cristo se passou contar o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Então, e nós vamos começar aqui sobre a questão da Idade Média. Então, durante a Idade Média, então, o que ocorria? O clero e a igreja era o poder de Estado, tipo assim, naquela época. Era a igreja que nomeava os reis e a igreja que era a lei. Então, mas também não é sobre isso que nós vamos falar. Então, dá para se dizer o seguinte: qual que a primeira revolução que se teve? A primeira revolução foi o dito o iluminismo, o renascentismo. Ou seja, depois do renascentismo começou a se dar-se a importância mais para a figura dos saberes e do ser humano. E no caso a igreja ela deixou de ser, durante essas revoluções, deixou de ser o centro do Estado, vamos dizer assim. Ela deixou de
e seu poder central, correto? E também foi ali, depois da Idade Média, que surgiu o quê? Bem depois, né? Em torno de 1700, 1800, no caso, ocorreu a chamada Primeira Revolução Industrial. O que foi a Primeira Revolução Industrial? Foi a invenção da máquina a vapor por James Watt. Ok? O que acontece? Para implantar a Revolução Industrial, então, que os criadores fazendeiros de cavalo eram contra. Eles formaram um exército. Daí tinha os defensores da máquina a vapor e da tecnologia. O que aconteceu? Eles fizeram umas guerras sangrentas e, no caso, com muitos esforços conseguiram implantar o que deu a Revolução Industrial. Ou seja, por quê? Quem tinha naquela época, quem era criador de cavalo, fazia dinheiro com cavalo. Fazendo o cavalo para puxar as carruagens. E carroça, coisa parecida, o que acontece? Era contra a máquina a vapor. Correto? E aqueles que queriam implantar a ideia eram contra os cavalos, vamos dizer assim. E daí, o que acontece? Depois disso aí, a segunda Revolução Industrial, que deu, se chamar o quê? Que se entende, mais ou menos, como a invenção do motor a combustão, chamada Segunda Revolução Industrial. Correto? Qual que seria a terceira Revolução Industrial que deu para se chamar? Foi o quê? A terceira foi a invenção do automóvel. A invenção e a popularização do automóvel. A terceira é a Revolução Industrial. Dá para se chamar aqui que eu estou, no caso, fazendo essa cronologia. Nem sempre está nos livros de história dessa maneira. Foi um ponto um pouco diferente. Essa cronologia é eu que estou fazendo. E depois o que acontece? O que dá para se chamar de quarta revolução industrial e comportamental? A invenção da internet, pessoal. Que antes da internet o mundo tinha um comportamento, antes da internet, e depois da internet o ser humano começou a ter outro comportamento. Novos hábitos surgiram, vamos supor assim. Por exemplo, nos anos 50, 60, por exemplo, ou 40, quando não tinha internet, o que acontecia? Você se comunicava, você tinha que se comunicar o quê? O telefone fixo, vamos supor assim. Ou com popular aqueles lá, telegrama, ou por cartas. Então, veja só, para você se comunicar com uma pessoa de um outro país, uma coisa parecida, demorava 3, 4 meses. Até a carta pegar e embarcar no navio, levar até aquele outro país. Então demorava bastante. Então, a internet, ou seja, ela estreitou, no caso, vamos supor assim, as comunicações. Os espaços, ela democratizou, no caso. Claro que dá para se chamar antes ainda, dá para se chamar assim, no caso, dá para incluir a quarta Revolução Industrial, dá para pegar e dá para incluir, vamos supor assim, nessa revolução comportamental. A terceira dá para incluir o automóvel e a invenção do rádio e a invenção, no caso, da televisão. Dá para ser, eu enquadro no meu cronograma, enquadro como terceira revolução, junto com a terceira revolução industrial. E a quarta foi o quê? Foi a internet, foi a democratização da comunicação, da imprensa, dá para se dizer assim. Hoje você tem comportamentos, produtos e serviços que se faz só para o mundo da internet. Ou seja, que era impossível se fazer isso aí há 200 anos atrás, por exemplo. Então mudou o comportamento. Então, o que se deve chamar de a quinta revolução industrial, dá para se chamar a robotização da indústria, a automação da indústria, dá para se chamar de quinta
Revolução Industrial, a quinta. Ou seja, os robôs, no caso, isso aí já acontece. Os robôs, por exemplo, de solda, de corte, na indústria automobilística, ou na indústria de chip, ou de placa, coisa assim. Robôs programados, trabalhando, um ser humano controlando. Controlando ali, né? E, no caso, um robô disso aí, ele trabalha por umas 50, 40 pessoas. Então, essa, no caso, é chamada a indústria 4.0, no caso. Então, e daí também dá para se chamar daí de... Isso não aconteceu ainda, no caso, a sexta revolução industrial, eu presumo que será isso. Será, no caso, robôs humanoides, por exemplo, parecido com o ser humano, no caso, fazendo, ou não, robôs com inteligência artificial fazendo trabalhos, por exemplo, assim, pesados, danosos ao ser humano, no caso, eles fazendo esses trabalhos, e esses robôs trabalhando na indústria no lugar do ser humano, por exemplo. Que as tendências que está havendo da humanidade, o que acontece? Cada vez as pessoas estão tendo menos filhos. Cada vez a população está envelhecendo mais. Então, presumo que esse será o caminho. Botar máquinas fazer o trabalho do ser humano. Presumo. Claro que o ser humano é insubstituível, né? Vamos supor assim, mas no caso, de repente, precisaria. Na verdade. E no caso, e junto com essa sexta revolução industrial, que eu presumo, no caso, a ideia é essa já. Já tem nos países desenvolvidos já essa ideologia. Esses robôs humanoides trabalhando numa fábrica, montando outros robôs. Correto? Com a inteligência artificial avançada. Então, mais ou menos isso que se planeja. Por exemplo, eles planejam também usar esses robôs, no caso, para explorar outros planetas e para, no caso, para conflitos acirados de guerra, tipo assim, onde teria muito risco mesmo, ou seja, o governo ia apoiar, no caso, na linha de frente, ia apoiar robôs humanoides, ou seja, ia dar menos perdas humanas, no caso. E daí, o ser humano, no caso, ficaria só cuidando controlando, né, as estratégias assim, menos complicadas, vamos supor assim. Ou por que não pensar o seguinte? Por que não você pegar e fazer assim, porque toda a vida, no decorrer da humanidade, sempre o ser humano, o que acontece quando tu vê uma gravura do século, vamos supor, do século XV, o que acontece? Sempre o cavalo ele teve na frente de tudo, ou seja, o cavalo significava o ser humano dominando, entendeu? O ser humano dominando o animal, o cavalo escravizando, conquistando novos territórios, explorando o próprio ser humano. Por que então não pensar então num outro modelo de sociedade? Então, é meio curioso isso aí, mas seria até interessante você pensar em outro modelo de sociedade. Então, cada ser humano, então, ser dono de um robô humanoide, e esse robô humanoide de última tecnologia pegar e trabalhar para ele, no caso. E o ser humano só pegar e curtir a vida, fazer o lado bom, né? Viver com a família, papai, e o robô. Ou você só monitorando o robô e você só curtindo. Por quê? Ou por que não pensar num modelo diferente de sociedade? Também seria interessante também, né? Tudo aqui no caso, aqui no canal do TV, todas as possibilidades, nós discutimos todas as possibilidades, que é um ambiente de discussão, novas ideias e apresentação de novas soluções, novas ideias, né? Ninguém está falando que isso vai virar realidade, né? Mas se no caso, seria possível ter um modelo diferente de
de sociedade. Correto? Seria uma sociedade mais evoluída. Correto? É assim, então. É isso aí. Isso foi mais um assunto interessante também. Também na questão também do... Me esqueci de falar na questão também do comércio também. Em alguns lugares, no caso, robôs de última tecnologia, alguns postos de combustível também não tem mais atendente. Ou seja, a pessoa vai só e tudo robotizado. O robô atende. O que você quer? Insira, faça a transação da conta X, seu produto, pode levar o produto, não sei o que, lugar altamente controlado, papá. Então, é isso aí, então. Esse aí foi mais um vídeo bombástico, interessante aqui no canal Luz TV, um vídeo bastante curioso aqui no canal Luz TV, que nós debatemos também. É isso aí, então. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui. Um abração. Lembrando que nós temos uma campanha de chegarmos a 1000 inscritos e 4.000 horas de exibição. É isso que eu preciso para monetizar o canal Luz TV. Para mim seria muito importante. E é isso aí, Luz Luciano metendo a cara no seu celular, no seu computador, no seu tablet, no seu notebook para todo o Brasil, através dessa plataforma parceira chamada YouTube. É isso aí, então. Você que viu esse vídeo até aqui, um abração, tudo de bom, tudo aconteça na tua vida aí, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like maravilhoso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho na opção, todas aparecendo aqui no seu visor, sempre quando tiver um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. São mais de 218 vídeos gratuitos para você. É isso aí, o seu entretenimento, o seu conhecimento está garantido aqui no canal Luz TV. É isso aí, aprendemos juntos, é isso aí. Fique com Cristo, com Deus e até a próxima. Fui! Eu sou escutada a cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Eu sou escutada a cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem, que é o homem, é o Lúcio que é o homem.